Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula número 3 sobre amplificadores operacionais, tá? E nessa aula de hoje a gente vai estudar uma configuração de amplificador que a gente chama de amplificador não inversor, tá? Então, como de costume aí, nós temos a parte teórica, tá, da aula e depois no final tem aquela simulação tradicional para vocês executarem no Proteus, beleza? Então assistam a aula aí com bastante calma, se necessário voltem o vídeo, tá? Quantas vezes for preciso para que vocês entendam todos os conceitos. E não deixem de fazer a simulação, tá certo? A simulação é bastante importante para que vocês compreendam tanto o programa quanto o conceito que vocês estão estudando. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, eu estou sempre à disposição de vocês. E bons estudos, boa aula e até a próxima. Um abraço! Pessoal, para essa nossa aula de hoje, eu quero só lembrar vocês que em aulas anteriores ali a gente falou que os nossos amplificadores operacionais, a grosso modo, eles trabalham aí com 3 modos de operação, tá? E com esses 3 modos de operação a gente pode fazer uma série aí de aplicações com eles, beleza? Vimos aí então, até a nossa última aula, o amplificador aqui sem realimentação, né? Ou seja, trabalhando com malha aberta, que é quando eu não faço a ligação aqui da saída de volta aqui nas entradas, tá? E que a principal aplicação são os comparadores de tensão, né? Conforme os circuitos ali que vocês simularam, beleza? E pessoal, não podemos nos esquecer aqui, gente, tá? Sempre, né? Que a equação de saída aqui, ó, para a tensão aqui desse amplificador, essa equação para nós ela sempre vai ser muito importante, né? A nossa tensão aqui, ó, Vout, ela é sempre dada, tá certo? Pelas tensões que eu tenho aqui nas entradas, não é isso? Ó? Ou seja, por aquela tensão que a gente chamava de V+, era a tensão na entrada não inversora, né? Menos a tensão que a gente tinha aqui na entrada inversora, né? Ó, menos V-, tá? Isso aqui que multiplica o ganho desse amplificador, beleza? E aí, gente, ó, na nossa última aula também, tá? Eu quero só lembrá-los aí, bastante importante, que a gente viu algumas características aí do amplificador operacional considerado ideal, não é isso, pessoal? Então, ó, se ele é considerado ideal, o ganho de tensão quando ele está trabalhando em malha aberta, tá certo? Sem a realimentação, ele é, vamos dizer assim, é infinito, tá? Ou seja, o ganho dele é muito, muito, muito alto e numa situação ideal ele é infinito, beleza? E aí, pessoal, outra situação aqui também que é bastante importante a gente lembrar, a impedância de entrada aqui, ó, tá? Ou seja, vamos dizer assim, a resistência de entrada que ele tem, ela tem um valor extremamente alto, infinito também no caso do amplificador ideal, beleza? E aí, gente, ó, voltando aqui para o nosso circuitos, tá? Hoje eu quero trabalhar com vocês a primeira aplicação que nós vamos ter ali dos amplificadores com realimentação, tá certo? Ou seja, trabalhando nesse esquema aqui de malha fechada, beleza? Então eu vou focar nessa nossa aula de hoje, nessa configuração aqui, ó, que é a realimentação negativa, tá? Que é quando eu pego aqui a saída do meu amplificador, conecto ela aqui à entrada não inversora, tá? E aí a gente coloca uma resistência aqui que a gente vai falar dela nessa aula de hoje, beleza? Então, eu quero trazer para vocês a primeira configuração aqui que nós vamos estudar, que é um tipo de amplificador bastante estudado na eletrônica chamado de amplificador inversor, tá? Então, dá uma olhada aqui em como é que é a configuração desse inversor, desse amplificador inversor. Ó, nós temos aqui o circuito de realimentação, né, a malha de realimentação dele. Eu pego aqui então a minha saída, realimento ela aqui, ó, na entrada inversora dele. Por isso que esse amplificador ele é chamado de amplificador inversor, tá? A realimentação é ligada aqui na inversora. Pessoal, a não inversora, ela é ligada no terra, tá certo? Aí a gente coloca um sinal de entrada aqui, beleza? E aí, pessoal, faz como característica desse amplificador, tá? Ele, por ter esse nome aqui inversor, basicamente se eu colocar um pequeno sinal, vamos supor aqui uma pequena senoidezinha aqui nessa tensão de entrada, ele me solta aqui um sinal amplificado com uma defasagem de 180 graus aqui, ó. Ou seja, ele solta o sinal para a gente invertido com o valor amplificado que depende do ganho dele, tá? E como principal característica aqui desse circuito, gente, que é uma vantagem dele que eu já falei para vocês, tá?
por meio desses dois resistores aqui, eu consigo fazer o controle do ganho. Então eu faço com que esse circuito inteiro aqui, ele perca aquela propriedade de ter um ganho infinito, tá certo? E aí eu consigo, mexendo no valor desses dois resistores, colocar o ganho que eu quiser para que eu tenha aqui no meu sinal de entrada. Beleza, gente? Então, antes da gente falar certinho, fazer a simulação desse circuito aqui, eu preciso só fazer uma demonstração matemática aqui com vocês, tá? Eu vou pegar esse amplificador aqui, vamos supor que esse amplificador ele seja um amplificador ideal, tá certo? Lembrando que o amplificador ideal ele tem impedância de entrada infinita, não é isso, pessoal? A resistência de saída dele aqui é nula e o ganho dele também é infinito, tá? Então aí, gente, ó, eu quero que vocês pensem aqui comigo o seguinte. Vamos pegar aquela equação padrão que nós temos lá do nosso amplificador, tá certo? Aquela da nossa tensão de saída, ó, Vout, tá? Que é igual às tensões lá que a gente coloca na entrada, V mais, menos ou V menos, tá certo? Isso aqui multiplicado pelo valor do ganho de tensão, tá? Gente, eu quero que vocês pensem aqui, ó, o seguinte. Eu vou pegar esse ganho aqui, ó, tá? Como ele está multiplicando aqui esse primeiro termo da equação, a matemática permite que a gente pegue ele, passe ele dividindo para o lado de lá da equação, tá? Então, vamos observar que essa equação matemática ela pode ser escrita assim, ó. A minha tensão de saída, ou seja, o meu Vout, dividido aqui pelo ganho de tensão, ele pode ser igual, né, à minha tensão V+, menos a minha tensão V-. Beleza? Aí, pessoal, ó, se a gente considerar o caso de um amplificador ideal, tá? Lembrando, no caso do amplificador ideal, esse ganho aqui, ele é um ganho infinito, tá? E pensem no infinito aqui como sendo um número muito grande, beleza? Muito grande, tá? Aí, gente, ó, dá uma olhada aqui comigo. Se eu tenho aqui um número muito grande, tá? E esse número muito grande, ele está dividindo um número que nós temos aqui em cima, ó, tá? Uma tensão de saída. Eu quero que vocês percebam que a tendência de todo esse termo aqui, ó, dessa equação, é ser igual a zero, tá? Como assim igual a zero, professor Tales? Pensa no seguinte, vamos supor que a minha tensão de saída aqui fosse, sei lá, 6 volts, tá? Tô chutando um valor aqui. Pessoal, se vocês colocarem 6 volts aqui, ó, dividido por um número extremamente grande, o resultado disso aqui vai ser 0,0000, um monte de zeros, entenderam? E aí, pessoal, no limite disso aqui, ó, quando isso aqui tende ao infinito, um número extremamente grande, se eu fizer 6 dividido por infinito, esse termo aqui ele tende a ser zero, tá? E por que eu tô falando isso aqui para vocês, pessoal? Porque, ó, se esse termo aqui ele tende a ser zero, tá? Eu posso dizer que o meu V+, menos o meu V- aqui, ó, tá? Meu V+, menos o V-, tá? Ele é igual a zero, beleza? E aí, gente, ó, se eu pegar esse termo aqui, ó, menos V- e jogar para o lado de cá, eu vou ter aqui uma situação onde o V+ é igual a o V-. Isso pode parecer estranho aqui no início, pessoal, mas essa situação aqui, ela vai ser bastante importante para que a gente consiga fazer umas análises de circuitos que eu preciso passar para vocês, tá? O que isso aqui quer dizer, basicamente, pessoal? Quer dizer o seguinte, ó, o nosso amplificador operacional, tá? Ele, assim, quando ele está em operação, ele força, tá? Com que as duas entradas aqui, elas tenham basicamente o mesmo valor, tá certo? Isso aqui, pessoal, é um conceito que eu preciso que vocês assumam aí, tá? Que aparece aqui, ó, se essas duas elas têm o mesmo valor, é como se existisse um curto-circuito virtual aqui, tá certo? Um curto-circuito virtual, tá? Onde a minha entrada não inversora, ela assume o mesmo valor da entrada inversora aqui. Pessoal, entendam por essa palavra virtual, vamos dizer assim, é como se existisse um curto-circuito aqui, mas na verdade ele não existe, né? Porque lembrando que a impedância de entrada aqui é um circuito aberto, né? Ela é quase infinita, tá? Por isso que a gente chama de virtual, é como se fosse um curto-circuito, tá certo? Porque o amplificador operacional ele força, tá, com que essas duas entradas aqui elas assumam o mesmo valor.
beleza? Vamos olhar aqui para o nosso circuito, que eu quero mostrar para vocês exatamente onde é que eu quero chegar com isso aqui, tá? Pessoal, se eu peguei aqui, ó, a minha entrada não inversora e liguei ela aqui no terra, tá certo? GND. Vamos lembrar que o terra ele tem uma tensão de 0 volts, não é isso? Então aqui, pessoal, ó, eu tenho um valor igual a 0, tá? E aí, pessoal, ó, a tensão aqui que vai aparecer na minha entrada inversora, devido a essa situação que eu falei para vocês aí de curto-circuito virtual, ela também acaba assumindo um valor 0 volts, tá? Então pensem nisso, o amplificador operacional quando ele está trabalhando, ele força, tá, com que as duas entradas elas tenham o mesmo valor de tensão. Se eu conectei uma no 0, ele vai forçar a outra entrada a ser 0 também, beleza? Mesmo que eu coloque aqui, ó, uma tensão de alimentação, tá, aqui na entrada, um VIN, um pequeno sinal, ele vai forçar, tá certo? Por meio desse terra que eu coloquei aqui, ó, tá? Ele vai forçar com que essa entrada ela seja 0 também, beleza? Por isso que a gente chama isso de curto-circuito virtual, por causa dessa tentativa de forçar esse 0 que aparece aqui, ó, beleza? Tem alguns livros aí tudo mais que eles chamam isso aqui de terra virtual também, tá? Então, pensem nisso, ó. Liguei a minha entrada, tá? A entrada não inversora no terra, aparece um terra virtual aqui, beleza? Um curto-circuito virtual, e aí ele força a outra entrada a ser 0 também, beleza? Então aí, pessoal, ó, vamos pensar aqui no seguinte. Eu venho aqui e coloco um sinal de tensão aqui que eu quero que seja amplificado, beleza? Pessoal, se eu tenho tensão aqui, vocês concordam comigo que vai aparecer uma corrente aqui, ó, que vai circular por esse resistor R1, tá? E aí eu vou fazer uma convenção matemática aqui pelo seguinte, ó, eu vou dizer que o lugar, tá? Ó, vamos desenhar uma corrente aqui, beleza? Vou chamar essa corrente de I, tá? E aí, pessoal, ó, eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, apenas uma convenção aqui que a gente usa em eletricidade, tá? O lugar da corrente onde ela entra aqui no resistor, a gente coloca um sinalzinho de mais, beleza? E o sinal, o lugar da corrente onde ela sai do resistor, a gente vai colocar um sinalzinho de menos aqui, ó, beleza? Então ela entra por esse lado e sai por esse lado aqui, beleza? Pessoal, se eu pegasse um multímetro, tá? E conectasse essa ponta aqui do multímetro daqui para cá, ó, eu iria medir o valor da tensão que eu tenho aqui em cima desse resistor, beleza? A diferença de potencial que aparece aqui em cima desse resistor, ó, tá? Então vamos conservando essas informações aí, beleza? Já já que isso tudo vai fazer sentido, eu espero, beleza? Aí, pessoal, vamos pensar aqui no seguinte, essa corrente ela vai atravessar esse resistor, aí ela vai chegar aqui nesse pequeno nó, e quando ela chega nesse nó, ela tem dois caminhos possíveis a seguir. Só que aí, gente, eu quero que vocês se lembrem o seguinte, ó. A impedância de entrada do amplificador operacional ela é muito alta, é uma resistência extremamente alta que tem aqui. Então a gente pode dizer, pessoal, no caso de um amplificador ideal, que não vai nada de corrente para o lado de cá, ó, vai 0, tá? Então se não vai nada de corrente para o lado de cá, beleza? Essa corrente I que está vindo aqui, ó, ela sai, né, da fonte, sobe aqui por esse resistor, tá? E vamos dizer que ela passa integralmente aqui, ó, por esse resistor R2. Beleza, gente? E aí eu vou fazer a mesma convenção que eu fiz aqui, ó. Aqui eu vou colocar um sinalzinho de mais para simbolizar o lugar onde a corrente entra, tá? E aqui eu vou colocar um sinalzinho de menos para simbolizar o lugar onde a corrente ela sai. Beleza, pessoal? E aí, ó, a mesma situação, tá? Se eu pegasse um multímetro para medir a tensão aqui, tá, em cima desse resistor, nós colocaríamos uma ponta dele aqui, colocaríamos outra ponta aqui, eu mediria uma diferença de potencial, tá certo? A mesma coisa que acontece aqui, ó, uma diferença de potencial. E é isso basicamente que o multímetro faz, né, pessoal? Ele mede a diferença de potencial entre dois pontos, conforme eu já falei para vocês, tá? Então agora, deixa eu fazer uma situação aqui matemática aqui para a gente poder fazer algumas conclusões, tá? De acordo com a lei de Ohm, que nós já vimos exaustivamente, para a gente calcular corrente, tá certo? Basta que a gente faça tensão dividido pelo valor da resistência, tá? Então, se eu quiser calcular a corrente que está passando aqui no R1, ó, basta que eu faça tensão, tá certo?
dividido pelo valor do resistor R1. Tudo bem, gente? Mas só que aí é o seguinte, ó, que tensão que é essa, tá? Que valor de tensão que vai ser esse? Pessoal, isso aqui vai ser, essa tensão vai ser o valor da diferença de potencial entre esses dois pontos, certo? DDP entre esses dois pontos aqui, ó, tá? E que DDP que é essa, afinal de contas, professor Tales? Pessoal, o que o multímetro vai medir aqui vai ser o valor da tensão Vin, tá? Que é o ponto de maior potencial menos, tá? A tensão do ponto de menor potencial. Mas quantos volts que tem aqui, meus amigos? Ó, nós temos 0 por causa do terra virtual aqui, ó. Isso aqui vai ser dividido pelo valor do resistor R1, tá? Para que fique bem claro aqui para vocês, pessoal, a gente já falou sobre isso lá no laboratório, ó. Se eu coloco aqui, por exemplo, uma fonte, tá? Vamos dizer que essa fonte aqui ela tem um valor de 5 volts, beleza? Eu quero medir o valor da tensão dessa fonte aqui com um multímetro, ó. Então eu colocaria as duas pontas, uma ponta em cima, outra ponta embaixo, tá? Já discutimos aí aulas anteriores, tá? Que o que o multímetro mede é a tal da DDP, diferença de potencial, beleza? Essa diferença, pessoal, ela vai ser entre o potencial positivo da fonte e o potencial negativo. Então, assim, quantos volts tem o potencial positivo? Pessoal, já discutimos sobre isso, ó, ele teria um potencial de mais 5 volts. Quantos volts teria o potencial negativo? Negativo sempre falamos sobre isso, é 0 volts, beleza? Então, na hora de fazer a medida, pessoal, vamos pensar assim, é como se o multímetro fizesse um cálculo ali, tá? E fizesse o 5 menos o 0 que ele está medindo do lado de cá, ó. E aí ele aponta no display lá para vocês o valor de 5,00 volts. Tá? A gente já falou sobre isso lá no laboratório. Então ele mede o ponto de maior potencial menos o ponto de menor potencial e acusa para a gente o valor da tensão. É o que está acontecendo aqui, ó, nesse caso. Tá? Se eu colocar o multímetro aqui, ele vai medir o ponto de maior potencial, que seria o positivo, ó, tá certo? Vin, né, ó, que eu estou colocando aqui, menos o ponto de menor potencial. E o ponto de menor potencial é esse cara aqui, ó, 0 volts. Beleza, gente? Então, vamos avançando aí para a gente chegar onde eu quero que a gente chegue, tá? Vamos lá, então. Agora eu quero que vocês analisem aqui comigo o seguinte. Essa corrente I, ela passa aqui nesse resistor R2 também, ó. Beleza? Então eu vou calcular o mesmo I, só que do ponto de vista aqui desse resistor, tá? Para que a gente consiga fazer algumas conclusões. Então, ó, para esse resistor R2, como é que ficaria para a gente calcular o valor desse I, pessoal? Seguindo essa regra aqui que eu falei para vocês, ó, tá? Pessoal, I sempre pela lei de Ohm vai ser V dividido pelo valor de R, tá certo? Mas que tensão que eu tenho aqui, gente? Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Nesse ponto aqui, ó, por causa dessa conexão, tá? Eu tenho esse sinalzinho de menos e aqui eu tenho a tensão Vout. Beleza? Então, pessoal, ó, para a gente poder fazer o cálculo dessa corrente, eu vou fazer o ponto de maior potencial menos o ponto de menor potencial, igualzinho isso que eu fiz aqui, ó. Só que nesse caso, pessoal, o ponto aqui, ó, de maior potencial, o maisinho, ele está conectado aqui no zero, ó, tá? Então aqui vai acontecer uma pequena inversão, ele vai ser 0 menos, tá? O valor da tensão que eu tenho aqui, ó, Vout, certo? Isso aqui vai ser dividido pelo valor do resistor, que nesse caso é o R2 que eu estou calculando ali. Beleza, meus amigos? Então, ó, V em menos 0, né? A gente vai excluir esses zeros daqui, tá certo? E eu quero que vocês observem que nesse caso eu calculei I e nesse caso eu calculei I. É o mesmo I, é a mesma corrente. Então eu posso dizer que essa parte aqui da equação, tá? É igual a essa parte da equação, porque é o mesmo I. Tudo bem, meus amigos? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui V in, tá? Dividido pelo valor de R1, tá? Isso aqui tem que ser igual a menos o Vout, tá? Dividido pelo valor de R2. Beleza, gente? Calma lá que já que isso aqui vai fazer sentido, tá? Pessoal, aí ó,
Como eu tenho aqui uma igualdade, tá? Isso aqui é uma proporção, né, na verdade. Então a matemática permite que a gente venha aqui e faça uma multiplicação cruzada, tá? E eu posso vir aqui, pessoal, e por multiplicação cruzada jogar o R2 aqui no lugar do V1 e pegar o V1 e jogar no lugar do R2. Eu simplesmente troco eles de lugar, fazendo multiplicação cruzada. A matemática permite que eu faça isso, tá? E eu posso, inclusive, levar esse sinal de menos junto, tá? Nessa multiplicação cruzada. Se eu fizer isso, gente, essa equação que está aqui, ó, ela vai ficar desse jeito. Ó, eu vou levar o sinal de menos junto. Nós vamos ter aqui menos R2 sobre o R1. Isso aqui vai ser igual, tá? A tensão Vout, beleza? Dividido pela tensão Vin, tá? Pessoal, nós vimos lá na primeira aula de amplificadores operacionais, na nossa primeira. Pessoal, se eu pegar a tensão de saída e dividir pela tensão de entrada, isso aqui é igual ao ganho de qualquer amplificador. Qualquer coisa, volta lá na primeira aula quando eu falei para vocês do caso de um amplificador genérico, era aquele que tinha um símbolo assim, ó, tá? Beleza? Então era só lembrando, ó, se eu tivesse uma tensão Vin, tá? Aqui eu tinha uma tensão Vout, beleza? E um ganho, né? Então, a tensão Vin vezes o ganho seria igual ao Vout, tá? E aí, consequentemente, né, se eu pegar aqui o meu Vout e dividir pelo ganho, eu vou ter o valor da tensão de entrada, beleza? Então dá uma olhada lá qualquer coisa na primeira aula que vocês vão se lembrar desse tópico, tá? E pessoal, se essa demonstração matemática aqui deu uma confundida aí na vida de vocês, fiquem tranquilos que o nosso objetivo aqui é um curso bastante prático, mas essa demonstração eu precisava fazer e nós não podemos omitir ela, tá? Tudo isso aqui, pessoal, eu fiz para dizer para vocês o seguinte, que se eu estou trabalhando aqui com um amplificador, tá? Inversor, o ganho de tensão desse amplificador aqui, ó, tá? Nosso ganho, ele pode ser calculado por essa relação matemática que está aqui, ó. E é ela que vocês vão encontrar em todos os livros de eletrônica e sites aí que vocês consultarem, tá? No caso de um amplificador inversor, o ganho dele é calculado fazendo menos R2, que é esse resistor aqui em cima, tá? Dividido pelo valor de R1, tá certo? Então, essa relação matemática é o que eu preciso que vocês mais gravem aí nessa aula de hoje, beleza? Então, ó, essa daqui é a configuração dele, tá? E sempre com a realimentação ligada aqui na minha entrada inversora. E o ganho desse amplificador é calculado por essa relação menos R2 dividido por R1. Eu vou resolver agora um exemplo aqui com vocês, pessoal, e para que depois a gente possa ir lá para o Proteus e fazer a nossa simulação aí das aulas de sempre, beleza? Eu vou dar uma pausada no vídeo aqui, vou mudar a tela para que a gente possa resolver um exemplo rápido. Pessoal, nesse exemplo aqui que eu quero resolver com vocês, então eu estou considerando aqui, ó, o circuito do meu amplificador não inversor, tá? Vamos resolver um exemplo facinho aqui, só para não deixar vocês traumatizados aí, que o negócio ele parece complexo, mas não é não, tá, pessoal? E esse amplificador ele é realmente bem útil aí, tá, para o nosso estudo de eletrônica. Ó, eu vou considerar aqui que eu tô, e nós vamos montar isso aqui depois, e vamos simular também, eu vou dizer aqui que eu estou trabalhando com R2, que ele vale, por exemplo, 10 kΩ, tá? E vamos colocar aqui um resistor R1, tá? Vou colocar valores redondos aqui. Vamos dizer que ele vale 2 kΩ, tá? Lá na prática a gente vai ter que colocar um 2K2 aqui, mas os resultados eles vão ser bem próximos, tá? Aí, pessoal, ó, o que que acontece? Eu vou colocar um sinal contínuo aqui na entrada, tá? E vou colocar, por exemplo, sei lá, 1 volt aqui, beleza? Para ficar números redondinhos aí. Então, ó, tô colocando 1 volt positivo, tá? De tensão de entrada, um resistor 10K aqui no R2 e um resistor aqui no R1 de 2K. E primeira coisa que eu gostaria que a gente calculasse, gente, muito fácil, muito tranquilo, seria o ganho, tá, de tensão desse circuito amplificador inteiro aqui, ó, tá? Então, conforme a gente acabou de ver ali, para calcular o ganho, basta que eu faça, tá, o valor que eu tenho ali no R2 dividido pelo valor que eu tenho no R1. E observem aqui esse sinal de menos, pessoal. Esse amplificador ele é chamado de amplificador inversor justamente por causa desse sinal de menos que aparece aqui, ó, tá? Esse sinal de menos aqui ele vai garantir para mim que o sinal de saída ele seja invertido. Calma lá que a gente já vai ver isso, tá?
Então, para calcular o valor do ganho desse circuito, vai ser menos o valor de R2, nesse caso aqui seria 10K, tá? 10K ohm, dividido pelo valor que eu coloquei ali de R1, seria ó, 2 kΩ, tá? Então, se a gente dividir quilo por quilo, ohm por ohm, tá? Eles vão se cancelar aqui, não é isso, gente? E aí, vamos ter aqui 10 dividido por 2, isso aqui vai dar um total de menos 5, tá? Então, ó, esse circuito inteiro aqui, tá? Com esses valores de resistor, ele vai ter um ganho de menos 5. E eu já tinha comentado com vocês que a vantagem da gente trabalhar com esse amplificador aqui, ó, com essa realimentação negativa, é que eu consigo controlar o ganho dele, consigo colocar o ganho no valor que eu quiser. Se eu estou trabalhando com amplificador em malha aberta, esse ganho é o ganho do fabricante, aqueles valores extremamente altos, tá? Então, fazendo esse circuito aqui, eu consigo derrubar o ganho do circuito inteiro para um valor de menos 5, beleza? E como que ficaria aqui o meu sinal de saída? Quantos volts eu teria na saída aqui, pessoal? Bom, a tensão de saída de qualquer amplificador, tá? Ele é calculado, lembrando, né, ó, pelo ganho de tensão, beleza? Que multiplica a minha tensão de entrada, não é isso? Ó? Então, basta que a gente venha aqui e coloque o valor de Vin, tá? Então, pessoal, ó, nesse caso aqui, minha tensão Vout, tá? Ela seria simplesmente o ganho, nesse caso aqui, ó, menos 5, tá? Vezes a tensão de entrada que eu estou colocando. Nesse caso, eu coloquei 1 voltzinho aqui só. Então, vezes 1. Pessoal, nesse contexto, eu teria aqui a minha tensão de saída valendo menos 5 volts, tá? Ou seja, então observem aqui que ela foi amplificada e eu coloquei aqui uma tensão positiva na entrada e além de ser amplificada, ela foi invertida, tá? Então observem aqui, pessoal, o que teria acontecido, por exemplo, se eu tivesse colocado uma tensão de menos 1 volt aqui, gente? Se eu tivesse colocado menos 1 volt, tá? A única situação que iria mudar em todos esses cálculos que nós estamos fazendo aqui é que aqui, ó, nós colocaríamos um menos. Aí, esse menos aqui do ganho com esse menos aqui do 1 me daria uma tensão mais 5 volts. Então, ó, observem, eu estaria colocando uma tensão negativa, o amplificador amplificou o sinal, jogou ele para 5, tá? E aí, além de amplificar, ele inverteu, ou seja, trocou o sinal que eu tenho aqui nele, beleza? Então, por isso aqui, justamente por conta desse sinal de menos aqui, pessoal, ó, é que ocorre a tal da inversão aqui no meu sinal de entrada, beleza, gente? Então, agora, eu vou abrir o meu Proteus ali, tá? Eu vou deixar esse circuito aqui montado para que a gente faça uma simulação e vocês vejam ele acontecendo, beleza? E aí a tarefa de vocês já sabem, né? É fazer a simulação desse circuito do mesmo modo que eu vou fazer ali no Proteus, para que vocês treinem o programa e, logicamente, aprendam um pouco mais ali sobre os amplificadores, tá? Nessa simulação eu vou aproveitar e ensinar algumas situações para vocês sobre Proteus que a gente ainda não tinha visto, então, por favor, assistam o vídeo aí até o final e depois executem a simulação, beleza? Só um minutinho que já volto aí. Pessoal, então aqui a nossa simulação, essa que eu quero fazer com vocês, eu criei um novo projeto aqui, ó, que eu chamei de AmpInv, né, para amplificador inversor, tá? Então eu já deixei selecionado aqui um LM741, que é o que a gente vai utilizar, tá? E um resistor aqui de 10K, beleza? Mas aí os resistores a gente pode ir mudando durante o projeto, tá? Então eu vou construir com vocês aqui um amplificador inversor, tá? Então vou colocar ele aqui, vou só deixar a parte negativa dele aqui para cima, tá? E aí, pessoal, ó, a configuração do amplificador inversor, ela é bem básica aqui, né? Então, ela vai um resistor aqui, vai um resistor aqui na entrada inversora, né? E aí a gente executa as ligações aqui, ó. Tá? Eu vou fazendo junto aqui com vocês, e vocês, se quiserem, fazendo junto comigo aí durante o vídeo, tá? Então, vocês podem ir executando. Ó. Então, basicamente, a configuração dele é, aqui está a malha de realimentação, né? Eu vou colocar algumas situações aqui, pessoal, que eu falei para vocês que eram algumas ferramentas novas para a gente treinar o programa, tá? Eu vou colocar aqui, então, ó, uma entrada dessa input aqui, tá? Só para a gente deixar o circuito mais bonito aqui, ó, mais organizado, tá? Vamos colocar uma saída aqui na ponta, ó, tá? Eu vou chamá-la de output depois,
beleza? E aí, pessoal, o ground aqui, ele vem ligado aqui na minha entrada não inversora, tá? Só deixar ele bonitinho aqui. Beleza. E aí faltaram as alimentações, tá, pessoal? Aí pra gente fazer essas alimentações, eu vou mostrar uns geradores aqui para vocês que o programa tem, pra gente não ficar colocando aquelas fontes nem nada, tá? Vocês vêm aqui nesse Generator Mode aqui, ó, tá? E aí, ó, nós temos aqui esse DC, né, que seria para tensão contínua. Então eu vou colocar um aqui e eu vou colocar um aqui embaixo, ó. Aí algumas situações aqui sobre o programa, ó, enquanto vocês não clicarem para posicionar o componente que vocês querem ou qualquer situação, apertando a barra de espaço vocês conseguem fazer ele rodar aí do jeito que vocês preferirem, tá? Então eu vou colocar ele aqui, vamos fazer essa ligação, tá? E vamos fazer essa ligação, beleza? Pessoal, lembrando aqui que para esse amplificador operacional LM741, o pino número 7 aqui é o pino para alimentação positiva e o pino número 4 é o pino para alimentação negativa, tá? Então dando um clique duplo aqui, ó, beleza? Vocês têm como colocar o nome, tá certo? Vamos chamar ela aqui de menos VCC, tá? E dá para colocar a tensão, nesse caso eu vou colocar menos 12 volts, então é só colocar menos 12 aqui e apertar o OK, beleza? Observem aqui que o menos VCC já apareceu aqui, que foi o nome que eu dei, tá? Ó. Mesma coisa aqui embaixo, vou dar um clique duplo, vou chamar de mais VCC, tá? E a tensão aqui eu vou colocar uma tensão de 12 positivo, certo? E agora, ó, nós vamos fazer o seguinte aqui para fazer essas simulações e aí a gente vai fazendo aí as nossas considerações, tá? E aí, para a gente testar o nosso amplificador, pessoal, eu vou colocar aqui um gerador senoidal aqui, tá? Então vocês vão vir aqui ó, nesse Generator Mode, tá? Vão selecionar aqui, ó, essa segunda opção aqui, que é um seno, né? Um sine aqui, tá? Vem e coloca ele aqui em alguma posição, ó. E aí vem e coloca ele, liga ele aqui diretamente na entrada. Quando vocês dão um clique duplo aqui, ó, beleza? Vai abrir essa janela de opções, vocês podem observar que ele tem várias opções para vocês colocarem aqui de entrada, ó, tá? Sinal contínuo, né? Pulsante, tem áudio aqui e tudo mais, tá? Vamos deixar o seno selecionado. Eu vou dar um nome para isso aqui, eu vou chamar de VIN, né? De tensão de entrada, tá? Aqui, ó, a amplitude, pessoal, é o valor da tensão que o meu gerador tem, tá? Eu vou colocar aqui uma tensão pequenininha, por exemplo, 0,5 volts, beleza? E a frequência aqui, ó, porque é uma senoide, né? Vamos colocar aqui uma frequência clássica, 1 kHz aqui, só para a gente poder fazer alguns testes, tá? Aí, pessoal, ó, ainda como parte de algumas funções novas do Proteus que a gente ainda não tinha visto, eu vou colocar um medidor aqui que é um osciloscópio, tá? Então, ó, vocês vão vir aqui nesse ícone aqui que parece um multímetro, beleza? Vão selecionar ele, seleciona osciloscópio, e coloca ele em alguma parte da tela. Observem que esse aqui é um osciloscópio de 4 canais, ó, tá? E a gente consegue fazer medida de 4 sinais ao mesmo tempo com ele. Eu vou ligar o canal A, tá? Aqui, ó, na entrada, e aqui eu vou estar medindo basicamente o meu sinal aqui de entrada. Eu vou apertar a simulação aqui para vocês observarem como é que ela fica, tá? Apertei um play, vocês vão observar que apareceu a tela do osciloscópio aqui, ó, tá? E aí a gente precisa fazer algumas configurações aqui, igualzinho no nosso osciloscópio normal lá no laboratório, tá? Então, por exemplo, ó, eu não estou utilizando os canais B, C e D, tá? Então vocês podem vir aqui e desligar eles, beleza? Então, para desligar o canal, basta que vocês cliquem aqui, ó, tá? Nessa barra de rolagem aqui, ó, coloca lá em off, tá? Ó. Então vamos colocar em off todo mundo, tá? O sinal que eu estou medindo, pessoal, ele é um sinal alternado, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, AC, né? Eu deixo sempre na função automática aqui, ó, tá? Com ela selecionada. E aí, pessoal, aqui, ó, nós temos como selecionar quantos volts que a gente tem para cada uma dessas divisões aqui, né? A outra coisa legal também é que a posição do sinal a gente consegue ajustar ela para cá, para cima ou para baixo ali, né? Eu vou deixar ela aqui em 0, tá? Aproximadamente 0 aqui, 0, né? Para a gente poder fazer as nossas medidas. Aquele sinal que eu tinha colocado, se vocês se lembrarem, ele tem 0,5 volts de amplitude, né? Então, se eu colocar aqui, ó, a minha escala no 0,5, eu quero que vocês percebam que ela está me dando exatamente
um quadradinho desses aqui, ó, tá? Que quer dizer que cada quadradinho está valendo 0,5 volts, né? Então, se ele está medindo um quadradinho aqui de amplitude, tá? A gente consegue ter esse valor, beleza? Se vocês apertarem aqui, ó, em cursores, tá? Quando vocês colocarem bem na pontinha aqui, ele mostra ali para vocês, ó, o valor de pico que a gente tem aqui no meu sinal, tá vendo, ó? 500 milivolts é o que ele está dando, e 500 milivolts é a mesma coisa do que 0,5 volts, né? Então, é uma opção que vocês têm aí, beleza? Então aqui o meu canal A, ele está sendo utilizado para fazer as medidas, tá? Pessoal, aí uma situação que às vezes pode acontecer com vocês é o seguinte, eu vou falar isso porque eu apanhei um pouco para depois encontrar isso aqui, tá? Quando vocês forem pausar a simulação e tudo mais, vocês têm duas opções. Vocês podem vir aqui ou fechar a tela do osciloscópio, tá? Ou vocês podem vir aqui e simplesmente apertar o stop, beleza? Quando vocês apertam o stop, a simulação para, a tela some, tá? Eu vou apertar um play aqui de novo, ó. E quando a gente aperta o play, a tela ela volta do mesmo jeito que ela estava aqui, tá? Se vocês por acaso vierem aqui, ó, e apertarem fechar a tela, depois pausar a simulação, tá? Na hora que vocês apertarem o play aqui, ó, a tela não volta. E aí, nossa, eu bati um monte aqui até conseguir encontrar, tá? Tive até que procurar no Google como é que fazia para voltar essa tela, beleza? Mas é bem simples, ó, vocês vêm aqui nessa guia debug aqui, ó, aqui embaixo, ó, tem essa opção digital osciloscópio. Quando vocês apertam ela, a tela ela acaba voltando para o mesmo ponto, beleza? Então fica essa dica aí para vocês, tá? Então, só apertei o stop aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar o meu canal B, tá? Ligado aqui na saída, ó. Então eu estou medindo a tensão que eu tenho na entrada e estamos medindo a tensão que eu tenho na saída. Vamos apertar um play aqui, tá? Vai voltar a nossa tela do osciloscópio ali. Eu tinha desligado o canal B, né, pessoal? Então eu vou ligar o canal B de novo, tá? Ó, liguei ele aqui, observe que o canal B apareceu, tá? E aí, ó, algumas situações aqui que a gente precisa levar em consideração, tá? Eu vou pausar aqui apertar o stop aqui na minha simulação. Observem aqui que eu estou trabalhando com o valor desse resistor aqui, ó, tá? Valendo 10K e esse resistor aqui valendo 10K, tá? Lá na nossa parte teórica que a gente acabou de ver ali, beleza? Eu quero que vocês lembrem que o ganho desse amplificador, deixa eu colocar uma pequena legenda aqui, o ganho de tensão dele, tá? Ele era calculado fazendo a relação menos o valor de R2 dividido pelo valor do resistor, dividido pelo valor resistor R1 aqui. Tá? O meu teclado está desconfigurado aqui, mas vamos lá. Tá? Então, pessoal, ó, se eu pegar o valor do R2 dividido pelo valor do R1, é o valor do ganho que eu vou ter. Lá na explicação teórica que a gente tinha trabalhado lá, o meu R2 era esse resistor que estava aqui em cima. Tá? Deixa eu mudar os nomes deles aqui, só para não dar confusão aqui para a gente. Tá? Então, esse resistor aqui, ó, ele era o resistor R1. Deixa eu ver se vai dar erro. Vai, porque eu já estou usando um R1 aqui. Deixa eu fazer um trambique aqui, pessoal. Vou chamar esse cara de R3. Tá? Então, aqui, ó. O resistor R1 era esse primeiro. Eita, nós. O negócio ao vivo aqui é complicado. R1 era o primeiro. E aqui nós tínhamos o resistor que eu tinha chamado de R2. Tá? Então, assim, gente, ó. Quando a gente for calcular o ganho, do jeito que esses dois resistores estão aqui, ó, vocês estão vendo que estão os dois com valor de 10K. O ganho desse amplificador aqui ele vai ser unitário, tá? Então, assim, o valor do sinal que eu vou ter aqui na minha saída, ele não vai ter nenhuma amplificação. Tudo que eu colocar na entrada, como o ganho está sendo 1, tá? O sinal de entrada vai ser multiplicado por 1 e vai me dar o valor da saída. Deixa eu voltar a simulação aqui para vocês observarem, ó. Eu vou colocar, tá? O meu canal C aqui, ó, na posição 0, para que os dois sinais fiquem um em cima do outro, para vocês observarem isso, tá? E eu vou colocar aqui, pessoal, ó, na minha tensão, tá? Exatamente o 0,5 ali, ó. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, gente, olha só que legal aqui. O amarelinho é o que está na entrada, né? E o azul é o que está na saída aqui, que é o nosso canal B. Pessoal, ele não está amplificando porque o ganho dele está igual a 1. Mas eu quero que vocês percebam aqui, ó, o poder de inversão aqui do nosso amplificador, ó. O sinal amarelinho, ele tá passando aqui pela parte de cima, tá?
E aí o sinal azul, pessoal, ele está defasado aqui de 180 graus, ó, ou seja, ele está invertido, tá? Na hora que eu tenho aqui o pico, tá, da parte amarelinha, ou seja, no positivo, né? O pico da minha onda negativa aqui, o pico da minha onda azul, ele vai estar no negativo, ou seja, ele está espelhado, né? Ou seja, ele está invertido aqui, ó, beleza? E sem nenhum tipo de amplificação, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou vir aqui e vou, por exemplo, mudar esse resistor aqui, ó, R2 dividido por o resistor R1 aqui, e vou colocar 1K nele, tá? Vamos colocar um OK aqui. Pessoal, quando a gente fizer aqui R2 dividido por R1, ou seja, 10K dividido por 1K, isso é igual a 10, tá? Quer dizer que o ganho desse amplificador aqui agora está valendo 10, ou seja, o sinal que eu colocar na entrada, ele vai ser amplificado 10 vezes aqui, ó, beleza? E deixa eu apertar um play aqui para mostrar para vocês o que acontece. Olha só, ele já amplificou aqui o nosso sinal, tá? Ele está aqui com a vista um pouquinho explodida. Vamos dar uma melhorada nessa configuração aqui, tá? Ó, eu vou colocar 1 volt para cada uma das divisões aqui, beleza? O sinal de entrada, pessoal, deixa eu mexer um pouquinho no nosso tempo aqui também para deixar esse sinal um pouquinho mais fácil da gente ler. Olha só, ó. Então, pessoal, vamos apertar aqui os cursores para vocês entenderem. Quando eu colocar ele aqui no pico, ó, esse aqui é o sinal de entrada. Estão vendo ali o amarelinho? Ó, tá? 500 milivolts de pico. Tá? Quando eu colocar ele aqui, ó, no pico do azulzinho, ó, eu quero que vocês percebam que nós vamos ter, se eu conseguir acertar a posição aqui, 5 volts. Beleza? Que é o sinal amplificado multiplicado por 10, que foi o valor do ganho ali que a gente calculou. Tá certo? Então, se eu, por exemplo, vim aqui aumentar essa diferença entre esses dois aqui, ó, beleza? Maior vai ser o poder de amplificação dele, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, um resistor de 20K para vocês verem. Ó, 20K, vamos dar um OK. Se eu fizer o R2 20K dividido por 1K, esse amplificador vai ter um ganho igual a 20, não é isso? Na hora que a gente apertar o play aqui, ó, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir ainda mais aqui, tá? Então, estou trabalhando com 2 volts para cada divisão aqui, beleza? Então, vocês podem observar aqui que como o meu ganho está valendo 20, ó, a minha tensão ela pula lá para os 10 volts ali, ó, se eu conseguisse colocar aqui o valor certinho, né? Beleza, pessoal? Então, observem que nós temos aqui ele amplificado, multiplicado pelo ganho e ainda por cima o sinal ele está invertido. Ó. Então esse daqui, na verdade, é o papel do nosso amplificador inversor, tá? Aí uma outra situação que eu também quero abordar com vocês é a seguinte. Essas alimentações aqui que são simétricas, ó, tá? Então, lembra que a gente colocou aqui uma tensão de 12, né, positivo, e uma tensão de menos 12 aqui, ó, tá? E aí, pessoal, por que ela tem que ser simétrica, gente? No caso desse amplificador aqui, tá? A parte positiva aqui, ó, ela vai ser responsável por amplificar a parte positiva do sinal. E a parte negativa vai ser responsável por amplificar a parte negativa do sinal. Vou fazer um teste aqui com vocês, ó. Outra função aí do Proteus para vocês aprenderem. O botão direito do mouse, tá? Se vocês clicarem 2 vezes nele, tá, rapidinho, ele vai e deleta os itens que a gente tem lá. Então você posiciona em cima, clica 2 vezes com o botão direito, tá vendo? Ó? Não precisa nem apertar o botão delete, ó, tá? Beleza? Fica essa dica aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó, uma alimentação positiva, tá? E eu vou colocar, pessoal, um terra, né, um 0 aqui, ó. Beleza? Ligado aqui na minha parte negativa para vocês entenderem o que vai acontecer com o sinal, beleza? Vem aqui e aperta o play, ó, para simular. Dá uma olhada lá no que aconteceu, gente. Além do meu circuito ele perder completamente a estabilidade aqui, ó, a parte negativa dele ela não foi mais amplificada, vocês estão vendo, ó? Então ele não consegue mais fazer a amplificação aqui para o lado negativo porque eu coloquei 0 ali, beleza? E além disso o circuito ele ficou totalmente esquisito aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui para descer. Mesmo assim. Tranquilo, pessoal? Então, de fato, é por isso que a gente precisa ter essas alimentações simétricas, tá? Vocês viram ali na nossa aula, na aula 1 e na aula 2, que quando a gente estava trabalhando com circuitos comparadores de tensão, tá? Eu geralmente colocava 0 aqui, porque a função do comparador de tensão é simples, né? A gente coloca um sinal de entrada que é contínuo, tá?
e eu tenho um sinal de saída contínuo também. Então eu não preciso amplificar a parte negativa dele, né? No caso, a gente só trabalhou com sinais positivos, tá? Então aí, pessoal, por isso que a gente precisa colocar essa amplificação simétrica aqui, beleza? Eu quero fazer um teste aí com vocês para ver se vocês estão assistindo aí. Vocês não falem nada para ninguém, tá? A hora que vocês chegarem nesse ponto aí da simulação, manda lá no grupo lá da turma de vocês, apenas uma mensagem escrito: Oi, professor Thales. Beleza? Quem assistiu, escreve lá: Oi, professor Thales. Eu quero testar se vocês estão assistindo mesmo essas aulas ou não. Tá certo, pessoal? Então fica aí de tarefa para vocês fazerem essa simulação que está aí, tá? E, por favor, continuem os estudos de vocês. Assim que essa pandemia acabar, a gente volta para os laboratórios e faz todos esses testes que a gente está fazendo aí. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula aí. Até mais!